Vamos conversar a partir de agora com o secretário especial de Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, Mário Frias. Secretário, boa noite, seja bem-vindo, um prazer ouvi-lo aqui. Boa noite. O prazer é meu, Vitor, boa noite a todo mundo que está aí nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan. Ô secretário, queria falar com o senhor a respeito da situação dos artistas nesse momento da pandemia, né? Como vários outros setores da economia, o setor artístico foi muito afetado, né? Houve uma paralisação quase total dos trabalhos durante esse período. O que é que o governo já fez e o que é que ainda pode fazer para tentar ajudar os artistas durante esse período, secretário? Vitor, primeiramente, nosso setor é hoje talvez o setor que mais está sofrendo com a paralisação, com a pandemia. Setor de eventos, nossos músicos, nossos atores, em geral, toda a nossa classe está sofrendo bastante com essa paralisação, né? O governo tem feito uma série de movimentos em prol dessa classe que está tão sofrida nesse momento, né? Aprovamos diversas medidas emergenciais aí com linhas de crédito. Hoje a gente aprovou uma linha de crédito bem bacana com o BRDE para ajudar os pequenos exibidores de cinema. Temos a Lei Aldir Blanc também, que está fazendo um trabalho muito importante nesse momento, que o faturamento é zero, né? Quem vive de público está diretamente influenciado pelas restrições em relação à saúde impostas pelo Covid, né? Um momento muito triste, muito delicado e que o governo federal tem se mostrado muito forte, reagindo de maneira propositiva, fazendo com que esses movimentos cheguem a quem realmente está precisando no Brasil hoje, reflexo, né, dessa paralisação aí, de certa maneira necessária e radical, né, muitas vezes. O artista é quem está sofrendo mais, é quem eu mais vejo. A indústria de eventos está sofrendo demais, está muito preocupada. Eu recebo diversos apelos e reclamações, né? Mas a gente está fazendo tudo que pode. Vejo o presidente Bolsonaro muito preocupado com isso, sempre me cobrando muito uma postura transparente e direta em relação a esse momento. Secretário, a pergunta agora é de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Boa noite, secretário. É um prazer falar com o senhor. Eu queria fazer uma observação e, em seguida, uma pergunta. O meio artístico é sabidamente influenciado pelo PT, pelos partidos mais próximos do PT, pela chamada esquerda. E, em consequência disso, é hostil a qualquer nome indicado para o secretário, para a Secretaria de Cultura, seja ele quem for. Como é que o senhor foi recebido ou tem sido recebido pelo meio artístico e de que forma o senhor pretende contornar essa resistência histórica desse mesmo meio? Augusto, boa noite, um prazer falar com você, é um prazer estar aqui no Pingos nos Is. Dispenso o senhor, tá? Tá ótimo. Verdade. Eu acho que... Jovem. Por favor, Augusto. É um prazer estar aqui. Cara, sinceramente, eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou muito disposto a trabalhar. Questionamentos sempre vão existir, né? Eu acho que é normal, é uma pasta com alguns problemas históricos, né? A gente sabe, mas eu acho que a primeira vontade é de ajudar, né? É um setor que precisa de ajuda, principalmente nesse momento de pandemia, né? Dessa quarentena. A primeira vontade é de ajudar. Eu sinto muito, acredito demais que o presidente tem... o foco do presidente é que a cultura tenha liberdade, né? Que a gente consiga que todo cidadão brasileiro tenha o apoio da cultura. Eu não consigo imaginar um governo que não pense no povo, né? Acho que os governos e o objetivo principal do Estado
é ajudar o seu povo, né? Então, esse é o foco do presidente, é o meu foco. Críticas vão existir sempre. Eu acho que o momento é da gente ter paz para trabalhar, união, que a gente entenda que o país é de todos, né? O Brasil é a nossa nação. E o meu foco vai ser sempre realizar, falar menos e fazer mais, né? A gente já tem feito grandes movimentos aí para ajudar, como eu falei agora, a gente conseguiu uma linha de crédito muito interessante para o exibidor, né? Para o cara da sala de cinema, né? Porque como é que ele vai existir hoje se é proibido, né? Existem algumas posições com as quais eu não comungo, mas isso também tem que ser deixado de lado pelo bem comum. Como eu falei antes, uma das coisas que o presidente me pediu é que a gente falasse pouco e trabalhasse muito, e é isso que a gente está fazendo, trabalhando muito. Secretário, quem lhe pergunta agora é a Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Secretário, é um prazer tê-lo aqui com a gente, boa sorte nessa empreitada. A minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que a cultura e o esporte, eles andam muito juntos, né, no cenário no Brasil, né, e infelizmente, tanto a cultura quanto o esporte, há uma dependência muito grande de recursos federais, de recursos públicos, para que a cultura e o esporte continuem funcionando, né, dentro da esfera nacional. Existe algum programa, você pensa em algum programa para que a gente possa começar? Isso é uma pergunta que eu também faço aos meus ex-colegas do esporte, da gente começar a pensar, a desmamar o esporte desses recursos públicos, do governo federal, ter um esquema um pouco mais parecido com os Estados Unidos, no sentido de os estados terem uma autonomia maior em cima desses programas, começando nas escolas, por exemplo. Existe algum projeto assim no seu radar em relação a começar a tirar as muletas da cultura, que é o que eu sonho para o esporte? Ana, em primeiro lugar, de fã aqui, né? Estou de fã agora. Eu sou sobrinho do Bebeto de Freitas, né? E até me emociona aqui falar do Bebeto, porque Bebeto sempre pensou, né? Sempre se posicionou como um cara muito correto, né? Bebeto era um cara que acreditava profundamente que o esporte ele só serve para incluir, né? Para tirar o jovem da periferia. E eu sempre digo que o jovem que conhece a felicidade, ele jamais vai trocar pelo prazer, né? Porque o atleta, ele aprende que o sacrifício é mais importante do que o resultado final, né? Me emociono sim, porque foi uma luta do Bebeto a vida inteira para fazer com que o voleibol chegasse nas periferias, chegasse aonde o jovem teria a oportunidade de vencer na vida, né? Se você tira essa característica do esporte e da arte, ela deixa de ter sentido, né? Porque o esporte não é medir quem é o mais forte ou o mais rápido, né? Ele é institucional, ele motiva as pessoas, né? Uma campeã como você motiva jovens, motiva vidas, né? Claro que eu tenho, Ana, claro que eu tenho muitas ideias, claro que eu tenho muito idealismo, muita bandeira no meu coração. Acredito que a gente tem sim a chance de fazer alguma coisa bacana pelas crianças, pelos jovens do Brasil em relação tanto à arte quanto ao esporte. Sei que... Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, secretário. Pode continuar. Não sei se eu estou conseguindo.
O sinal ficou ruim para mim. E acho que o secretário perdeu a escuta. Acho que ele não está ouvindo a gente, mas nós seguimos ouvindo perfeitamente. Se alguém, inclusive, estiver acompanhando, inclusive lá perto do secretário, pode avisar que está no ar. A gente consegue continuar a entrevista. Está ouvindo agora, secretário? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, sim. Desculpa, agora eu estou ouvindo. Desculpa, gente. Perdão. Desculpa um pouco da emoção aí, porque... Imagina, falar de Bebeto, não tem de que se desculpar. Quer concluir, secretário, por favor? Quero concluir. Então, Ana, tenho muitos projetos, sim. Acho fundamental, sei que o presidente tem essa vontade, tem esse patriotismo no coração dele, e sei que ele vai me cobrar. Então, quero colocar a cultura acessível ao maior número de brasileiros possíveis, independente da distância. Nosso país é um país continental, então a gente sabe que existem algumas dificuldades, mas que com muito trabalho a gente vai conseguir, sim, dar oportunidade para essa criançada entender que a vida depende de sacrifício e que quem conhece esse sabor de tocar um instrumento, de estar no palco com uma peça, de compor, dificilmente troca isso pelo prazer da droga, troca isso por coisas que você pode pagar. Acho muito bonito quando o esporte e a arte se colocam nesse lugar, né, onde você muda a vida das pessoas, onde você transforma vidas. Acho que esse é o maior exemplo que um artista, que um atleta podem almejar. Secretário, quem lhe pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Você, Fiuza? Secretário, bem-vindo. Pois você está, nesse momento, numa cadeira que fica no centro dessa guerra cultural, né? Como o nome já diz, que se estabeleceu no Brasil. E a classe artística, ela, de fato, né, por conta de alguns problemas, e eu acho que principalmente pelo alinhamento de uma parte dela com o PT, ou correntes ligadas com o PT, o que é considerado por boa parte da população inaceitável, né, pelo que foi feito pelo PT, na verdade, hoje governa o Brasil, né, um projeto, um presidente, que de alguma maneira vieram dar essa resposta, né, vieram dar a resposta àqueles que de alguma maneira se associaram e permaneceram defendendo, inclusive segundo turno da eleição 2018 foi assim, né? Foi o Bolsonaro contra o PT, contra o Haddad, que era meio ali o representante do Lula. Então tem uma ferida aberta muito grande, existe, né, você pode explicar um pouco melhor a questão de uma paralisação em relação aos projetos de fomento, porque tem uma investigação também de processos que tem uma confusão danada aí, porque tem processos que de fato eram processos irregulares, mas tem também isso misturado com a questão do fomento, que tem a sua importância, né? Tem a sua importância, tem a indústria cultural, o Estado não pode se ausentar completamente, cultura é educação também, e cultura é cultura, né? Quer dizer, então, é um ambiente muito conflagrado, né? Símbolos, grandes artistas, associados por boa parte da população a um projeto de poder que foi desastroso. E a pergunta é, como está essa avaliação dos processos no setor, especialmente no audiovisual, onde mais se fala, né? Existe um estigma muito complicado aí. E como fazer, Mário, para a reabertura desse setor, para que ele volte a ter a dinâmica com a parceria de Estado ou não, e existe algum cronograma, né, para a retomada das linhas de uma maneira mais responsável? O que vocês estão enxergando aí agora? Boa noite, Fiuza. Prazer estar com você, tá, cara? Bom, irmão, a gente não está parado não, né? A gente não está nem um pouco parado, pelo contrário, acho que acho que a gente precisou agora estabelecer algumas prioridades, né? Justamente por causa desse momento de pandemia, eu acho que o foco é a gente tentar colocar comida na mesa de uma série de pessoas que estão realmente passando fome, né, cara, sem poder trabalhar. Há essa questão difícil de resolver, porque a responsabilidade hoje está com os estados e municípios, né, dessa questão da reabertura, do planejamento de volta.
E quem sofre diretamente com isso são os artistas. Claro que outras classes também, mas a gente vive de show, vive de público. Como é que você vai poder botar público em algum lugar, né? Com essas restrições todas aí, muitas vezes beirando o absurdo, né? A gente viu cenas aí, você, eu e todos os brasileiros viram cenas que a gente gostaria de esquecer durante essa pandemia. Poderia citar algumas aqui, mas enfim. Em relação a essa questão politizada, acentuada, que você citou durante a eleição, eu acho perder tempo a gente ficar especulando isso, né? Porque as urnas elegeram um presidente legítimo, né? O brasileiro elegeu Jair Bolsonaro. Isso é uma discussão para a próxima eleição. Eu acho que a gente está perdendo tempo com esse tipo de debate ainda chato, né? Agora, a nossa política pública de cultura não está parada, não. Não está, não. A gente está trabalhando bastante. O que acontece é que está sob nova direção. Para isso, exige um tempo. Eu estou há 30 dias aqui, né? É muito pouco tempo para quem vai gerir qualquer coisa, né? Ainda mais um projeto de Estado, né? A gente não está parado, cara. A gente está trabalhando, estamos pensando realmente hoje em algumas linhas emergenciais. Vão surgir alguns movimentos daqui para frente. A gente está trabalhando semana a semana, dia a dia, né? Eu trabalhei com muitos diretores e tem uma frase que marcou muito minha carreira, que é assim: novela se faz cena a cena, né? Capítulo a capítulo. E esse é o caso aqui. A gente tem que dia a dia tentar virar esse jogo. Nessa questão dos artistas, né, Fiuza, eu vou aproveitar a sua pergunta para... Muita gente me procura dizendo que quer ajuda, que quer um movimento, que é Jair Bolsonaro, que acredita no país, mas que muitas vezes fica receoso, né, de se colocar, né, de dar a cara, né? E isso às vezes as pessoas me procuram como se isso fosse uma justificativa, né? Poxa, como que você pode me ajudar? Porque eu sou Bolsonaro, mas eu tenho receio de me posicionar, coisas assim, né? O que eu tenho para dizer é o seguinte, cara: não tenha medo, se posicione. Esse é o momento. Vai esperar quando para se posicionar, né? Se você acredita nesse governo, se você tem convicção que é o certo, porque eu nunca tive dúvida, né? Eu nunca tive dúvida. Tem um vídeo da Regina Duarte que me emociona muito, que ela diz que, lá atrás, né, que diz que o Jair não era um cheque em branco, que o Jair era esperança, né, que o presidente Jair Bolsonaro é a esperança, e eu acredito muito nisso. A hora é essa. A gente não tem que ter vergonha de assumir o que pensa. Que tipo de pessoa seria eu, Mário, né, marido da Juliana e pai da Laura e do Miguel, se eu não tivesse coragem de assumir as minhas convicções? Que tipo de artista sou eu, né? Então, se você é grande, médio, pequeno, se você só tem um sonho, eu acho que, cara, o artista é acreditar na sua verdade. A gente não tá parado não, Fiuza, estamos trabalhando pra caramba, tô aqui até agora. Ô secretário, e queria saber do senhor sobre a situação da Cinemateca aqui em São Paulo, porque nos últimos dias houve até alguns protestos dos funcionários da Cinemateca, dizendo que o governo abandonou a Cinemateca, e queria ouvir do senhor justamente isso. Qual é a situação real da Cinemateca hoje? Quais são os planos futuros do governo? E aproveito até para perguntar da Regina Duarte, já que o senhor citou agora, ela que ocupava o cargo do senhor até pouco tempo atrás, ela já assumiu a Cinemateca? Deve assumir quando? Porque tem gente que fala que o cargo dela nem existe. Então, queria ouvir do senhor exatamente qual é a situação, em que pé ficou isso na Cinemateca, secretário? Vitor, a minha primeira ação como secretário de Cultura foi fazer uma visita técnica à Cinemateca. É apaixonante, né? Aquilo lá para quem é de audiovisual, aquilo lá faz o coração da gente pulsar, né? Ali
ali tem muito mais do que só o acervo de filmes. Claro que é óbvio que é o mais importante, talvez, mas aquilo lá é uma escola, né? É uma Disneylândia, assim, né? Você entra ali dentro, você tem maquinário alemão com tecnologia indiana, com manutenção brasileira, ali você tem bitolas de 35, 16 milímetros, ali você faz o processo de digitalização, aquilo ali é uma riqueza, aquilo ali é uma fortuna do povo brasileiro, aquilo é parte não só da cultura, de acervo, mas aquilo ali pode formar novos cineastas, pode fomentar o mercado, aquilo é um sonho, para quem, a oportunidade que eu tive de passear ali dentro marcou minha vida e como eu gostaria que todos os jovens tivessem acesso à Cinemateca, que aquele acervo todo fosse digitalizado, e aquilo é dos meus filhos, dos seus filhos, dos nossos netos, aquilo não pode ter fronteira geográfica, aquilo é do Brasil, a Cinemateca é do Brasil. Fiquei muito surpreso depois com todos os movimentos, com tudo que vem acontecendo, né? Fiquei surpreso sim, porque fui recebido com muito carinho por todos os profissionais da Cinemateca, agradeço a todos, conheci pessoas incríveis que na minha opinião, têm um valor inestimável, porque o que eu disse antes, aquilo vai muito além do acervo que está ali, né? Existe uma situação legal que envolve a Cinemateca, o contrato acabou em 2019 e não foi renovado, era um direito, né? Não estava sobre a minha batuta, né? Eu não tinha esse poder, né? Eu cheguei agora, há um mês atrás. Como eu te falei, para mim o acervo que está lá, e não só o acervo, mas os profissionais deveriam ser muito valorizados, porque são profissionais únicos, é o que eu falei, tem máquina ali que não existe mais e que só quem opera são 1 ou 2 que estão hoje na Cinemateca. Não tenho dúvida nenhuma de que aquele acervo é do povo brasileiro, né? A gente é dividido em estados, mas o coração é brasileiro, somos todos brasileiros, paulistas, cariocas, somos brasileiros. Aquilo é um acervo riquíssimo que pertence à nossa história, tá? Há um imbróglio jurídico, a meu ver, lamento o fato das pessoas não estarem pensando no acervo e no potencial que aquilo tem. Juridicamente, a gente não pode intervir lá nesse momento, enquanto não há uma solução jurídica para aquilo, certo? Há um movimento muito forte, tanto meu secretário especial de Cultura quanto do ministro Marcelo Álvaro Antônio, que hoje é o ministro da pasta. Ele também esteve comigo lá, se colocou à disposição. A gente tem um projeto emergencial para ajudar aquilo lá. Mandamos um corpo técnico para fazer uma visita depois da minha visita. Ou seja, nós fizemos uma visita técnica, eu e o ministro Marcelo Álvaro, e logo depois a gente mandou um corpo técnico para fazer uma avaliação de inventário, para entender as necessidades propriamente emergenciais daquilo lá. A nossa equipe foi impedida de entrar, tá? Nós fizemos um BO em relação a isso, porque eles não podem impedir a gente de entrar, porque aquilo lá é patrimônio do brasileiro, né? É uma responsabilidade nossa cuidar daquilo lá. Então hoje eu estou aguardando um parecer jurídico com toda a vontade do mundo de fazer o bem, de entrar lá, proteger e principalmente, que é o meu sonho, aproveitar aquele material que está lá, sabe? Os jovens de hoje têm o direito de assistir os filmes do Glauber, o Canal 100, a Cinemateca, ela está lá geograficamente em São Paulo, tem todo o nosso respeito. Agora, o patrimônio é do povo brasileiro, então que deixe a gente trabalhar. E o caso da Regina Duarte, secretário, só para fechar rapidinho? A Regina Duarte é um ícone. A Regina Duarte é uma pessoa que faz parte da nossa história, merece todo o respeito. A Regina tem o meu respeito. Como eu falei, a Regina é uma pessoa importante no meu posicionamento em relação ao governo Bolsonaro. Ela me emocionou. Ela é um patrimônio, não ela como pessoa, mas tudo que ela representa. É um pedido pessoal do presidente da República. Você me perguntou se não, muita gente fala que o cargo dela não existe. Existe a possibilidade, sim, de ser criada uma secretaria para ela cuidar da Cinemateca. É um pedido do presidente Jair Bolsonaro, ele respeita demais a Regina, assim como eu.
e ela vai ser tratada com toda a dignidade que ela merece. Então, assim que esse imbróglio jurídico se resolver, porque a gente vai resolver isso, a Regina Duarte vai ter o lugar de destaque dela na Cinemateca. Perfeito, quero agradecê-lo muito então, o secretário Mário Frias, secretário especial de Cultura, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is, uma entrevista exclusiva. Obrigado, secretário, boa semana aí, boa sorte no trabalho, o senhor que está conhecendo ainda, chegando agora ao cargo, boa sorte aí à frente dessa secretaria, dessa pasta importante. Seja bem-vindo sempre aqui no programa. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Vitor. Um abraço para o Augusto, para Ana Paula, para o Fiuza, para você, a todos a audiência, ouvintes e quem está nos assistindo. Um beijo no coração. Aqui a gente vai primar sempre pela bandeira, por Deus e pela família. Vamos com tudo. Obrigado.